Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje vamos falar da obra Os Antigos e os Modernos, uma introdução à história do pensamento político, escrito por José Colen, portanto, que é professor. Já vamos ver quem é José Colen. Eu apresento aqui a obra. Portanto, Os Antigos e os Modernos, uma introdução à história do pensamento político. E vamos primeiro, portanto, a editora, que é a Almedina. O livro foi escrito em 2024 e tem cerca de 406 páginas e foi escrito por José Colen, que é, como eu disse, um investigador, professor permanente do CEPS e docente da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho. Portanto, detém o MBA pela Business School Barcelona e é doutorado em Ciências Políticas pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Recebeu o prémio Raymond Aron em 2010 pelo melhor trabalho em Ciências Sociais, Paris. Entre 2014 e 2018 ocupou diversos lugares de ensino e investigação na Notre Dame Université em 2012 e na Universidade de Chicago em 2014 e na Universidade de Viena em 2005. Foi James Madison Fellow na Princeton University entre 2016 e 2017 e Tocqueville Fellow na Universidade of Navarra em 2018. Publicou livros de referência sobre filósofos políticos do período da Guerra Fria, nomeadamente Raymond Aron, Karl Popper, Leo Strauss, bem como numerosos artigos em revistas académicas conceituadas. Portanto, é um investigador dentro da área da ciência política e eu achei muito interessante trazer aqui para o canal Ocidente Nery Livros YouTube esta obra, que para mim é uma obra de referência dentro da história do pensamento político ocidental, portanto, dentro da história das ideias, que é a minha área de estudo dentro da ciência política. Dito isto, este livro, que eu passo mais uma vez a mostrar, está muito bem conseguido, muito bem estruturado e faz aqui, digamos assim, uma apresentação dos principais autores políticos, pensadores políticos da história da civilização ocidental, mas são os principais, ou seja, falta aqui muita gente porque este livro apenas nos apresenta os autores que mais marcaram dentro do domínio da ciência política, da história do pensamento. E o próprio autor faz referência que falta aqui muitos autores, como nós vamos ver, mas o objetivo deste trabalho é apresentar os principais, aqueles, basicamente, até podemos dizer que há cerca de 4 ou 5 que são os considerados pensadores da ciência política, que teriam dado início a esta ciência, a ciência política. Então, temos o prefácio escrito por Miguel Morgado, portanto, o prefácio do livro, que nos diz por que ler os grandes pensadores políticos que escreveram há vários séculos. E podemos meditar nesta primeira pergunta, portanto, por que ler os grandes pensadores? O que pode fazer com que seja útil para as nossas vidas ler os grandes pensadores? O refrescamento do nosso espírito não será possível sem uma reapreciação da sabedoria dos grandes mestres que compõem o cânon
do pensamento político europeu. Portanto, deixem-me só desligar aqui já o ar-condicionado, está um bocadinho frio. Podemos dizer que existe de facto uma grande sabedoria em nós estudarmos os grandes pensadores que viveram nos séculos anteriores. Isto, meus amigos, é a base do ensino académico de uma civilização. Estudar as grandes obras. Porquê? Porque hoje existe muito a ideia, nos círculos académicos, que não é necessário ler as grandes obras, os grandes pensadores, de que tudo isso pertenceu ao passado e que é preciso olhar para o futuro. Esta ideia, que é uma ideia progressista, uma ideia que muitas vezes pertence ao foro académico das forças de esquerda, que nesta segunda parte do século XX se apoderaram dos meios de comunicação e também dos meios académicos, ficou muitas vezes na ideia de muitos professores. E há muitos professores que pensam assim, meus amigos. Temos também o contraponto de uma vasta, digamos assim, movimentação de autores que pensam também o contrário. E de professores também, professores académicos, que sabem o real valor de se ler e estudar os pensadores que pertenceram ao passado. E é exatamente isso que aqui nos diz no prefácio Miguel Morgado, que nos fala para refrescar o nosso espírito. Não é possível sem a reapreciação da sabedoria dos grandes homens que compõem o cânone do pensamento político europeu. De facto, existe um cânone dentro do pensamento político europeu, um cânone tradicional, clássico, de autores importantíssimos, desde Platão, Aristóteles, desde Thomas Hobbes, Montesquieu, Maquiavel, Alexis de Tocqueville. Portanto, esses autores que nós vamos aqui ver nesta obra são aqueles autores que prefazem o cânone do pensamento político ocidental. Isto é muito importante nós termos isso em mente, porque sem a compreensão destes autores nós não conseguimos, digamos assim, fazer a correta interpretação no seu contexto, utilizando, portanto, muitas vezes a ciência e a arte de interpretar um texto corretamente, que é a ciência da hermenêutica, que é preciso utilizar de forma correta para entendermos as grandes obras. E depois, uma vez entendido estas grandes obras no seu contexto, podemos então fazer o transporte para a nossa época e então, à luz daquilo que nós já sabemos dos autores e do contexto em que viveram os autores, podemos então fazer uma interpretação correta dos textos. E é precisamente este exercício intelectual que nós devemos fazer ao estudar as grandes obras, os grandes pensadores. Então, o livro procede de uma espécie de arqueologia do nosso pensamento político, na página 12. Uma arqueologia do nosso pensamento político. Trata-se de identificar os criadores das ideias políticas que são hoje centrais para entendermos o mundo à nossa volta. Temos aqui dois domínios, o espaço e o tempo. O espaço, muitas vezes, em que contexto geográfico o autor viveu e em que tipo de sociedade o autor viveu, e o tempo, a cronologia. Meus amigos, não vale a pena estudar um tipo de ciência que recorre, por exemplo, à história, não é? Seja ela história universal, seja ela história da arqueologia, seja ela história do pensamento político ocidental, seja ela história da filosofia, seja ela história de Portugal, por exemplo. Não é possível nós utilizarmos qualquer uma destas ciências, tentarmos investigar estas ciências sem entendermos o papel do espaço e do tempo, como eu disse, e também o papel da arqueologia, da cronologia, desculpa. O papel da cronologia que nos vai
dar ferramentas e também, de certa forma, também está correto falarmos de arqueologia, porque a descoberta dos documentos originais, não é? E depois com as várias técnicas, mas isto seria para outro vídeo, as várias técnicas que existem para nós, portanto, podermos estudar corretamente um texto que se encontra há muitos séculos da nossa época. Então, dito isto, o perigo do anacronismo. Vamos ver o que é que isso significa do anacronismo, de que o próprio autor, José Cohen, nos adverte. Portanto, o autor nos adverte sobre o perigo do anacronismo. O que é que significa esta palavra? Consiste em utilizar os conceitos e ideias de uma época para analisar os factos de outra época. Página 13, meus amigos. Eu aqui tenho que fazer um parênteses. Não tem muito a ver com a obra, praticamente até nem sequer o que eu vou dizer aqui aparece na obra, mas eu tenho de falar sobre isso. O perigo de olharmos para a nossa época, por exemplo, a nossa época atual, portanto, a entrada do século XXI, não é? A segunda década, nós estamos praticamente nos anos, desde 2020, que entramos nos chamados anos 30, portanto, do século XXI, e estamos em 2025, não é? E é perigoso nós, portanto, fazermos qualquer tipo de análise com os olhos numa época que ficou lá bem atrás, não é? E muitas vezes é isso que acontece quando nós fazemos, quando certos atores, digamos assim que eu vou chamar, certos atores, fazem este tipo de exercício, ou seja, reduzir o que nós temos na nossa época atual com épocas anteriores. Isto acontece muito na redução ad Hitlerium, ou seja, reduzir o adversário a uma época que aconteceu, portanto, no século XX, nos anos 30 e nos anos 40 do século XX, e existe muito esta tendência hoje em rotular os adversários de extremistas, indo buscar épocas que nada têm a ver com o contexto atual. Isto acontece bastante, há muitos analistas, especialistas, comentadores que fazem este tipo de exercício e que estão completamente errados e que muitas vezes distorcem, digamos assim, o próprio estudo do espaço e do tempo, fazendo inversões completas das próprias análises, levando muitas vezes, neste caso, se isto for feito na televisão, levando os telespectadores que veem a televisão, muitas vezes em erro. Portanto, levar estes espectadores em erro com este tipo de exercício. Isto foi apenas uma parte. Portanto, o perigo é utilizar conceitos e ideias de uma época anterior para a nossa época, para, portanto, fazer a análise dos factos da nossa época, que aqui o autor nos adverte logo na página 13. A exposição do trabalho é por ordem cronológica, aqui o trabalho, apresentando uma biografia de cada pensador ou filósofo e o desenvolvimento das suas ideias no seu contexto histórico, aqui na página 13. Ou seja, o que é que temos aqui? Temos, portanto, nesta obra a apresentação, portanto, vamos imaginar, por exemplo, do filósofo Platão e também pensador político, e vamos então ter uma breve cronologia e uma breve biografia do autor. Depois temos uma apresentação do pensamento do autor, o pensamento político do autor, porque estamos aqui a falar, portanto, da história do pensamento político, e depois temos, no final, as referências bibliográficas. Portanto, é, de facto, a melhor forma de se poder fazer uma análise de um autor em poucas páginas, não é? Porque isto aqui, como está muito bem dito, é um género de arqueologia dos vários autores e tem que ser feito de uma forma também muito resumida e é a melhor forma de poder fazer-se este trabalho. Portanto, a citação de Mark Twain, que nos diz:
corremos o risco de que os autores sejam mais referidos do que estudados. E isso hoje acontece muito. E mais uma vez eu vou falar de muitas análises que acontecem na comunicação social, em que muitas vezes se faz referência a certos autores sem sequer ter estudado o autor corretamente. Então, dê-me só um minuto. Portanto, aqui na página 13, muito bem visto. Portanto, esta pequena advertência de que muitas vezes referimos mais os autores do que os estudamos. E, sem dúvida, isto é uma atualidade. Depois, na página 13, temos também, como eu falei há pouco, o problema da hermenêutica. O problema da hermenêutica, ou seja, a arte e a ciência de interpretar um texto no seu devido contexto, ou seja, no seu contexto histórico, cultural, social, político, religioso, geográfico, filosófico, económico, enfim, por aí fora. Podemos aqui juntar todas as áreas para podermos fazer uma correta interpretação. E nós temos que entender que cada época é completamente diferente. Tem os seus próprios contextos, não é? Como eu acabei de dizer, não é? Históricos, culturais, sociais, políticos, religiosos, económicos, geográficos, filosóficos, por aí fora, religiosos, por aí fora. Então, o problema das ideias dos antigos. Aqui vamos ter um género de um confronto entre as ideias dos antigos comparando com as ideias dos modernos. Portanto, o problema das ideias dos antigos, como Platão, Aristóteles, os estoicos ou Agostinho, comparando com os modernos ou pós-modernos, como Thomas Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Kant, Nietzsche. Aqui na página 14, muito interessante porque podemos predefinir portanto, predefinir duas partes na história, uma que pertencem os antigos e a outra que pertencem os modernos, dentro do pensamento da ciência política, da história das ideias políticas. Claro que isto foi feito noutro contexto, isto foi muito bem feito na obra de Marc Fumaroli, os antigos e os modernos, que eu aqui aconselho os meus amigos do canal a irem ver o resumo que eu faço a apresentação do livro e o resumo de Marc Fumaroli, mas aqui nós estamos a falar de um contexto da ciência política, da história das ideias políticas, enquanto que a obra de Marc Fumaroli nos remete um pouco mais para a literatura, os grandes clássicos da literatura, que nesta querela, nesta contenda dos antigos e dos modernos, deu origem ao discurso de 1686 e 87 de Charles Perrault perante o rei Luís XIV, não é? Em defesa da literatura moderna contra a literatura antiga. Mas isto é outra coisa. Nós iremos ver a querela dos antigos e dos modernos, iremos ver esta parte no próximo vídeo número 4 da história da filosofia, em que vamos entrar no pensamento moderno, vamos entrar também no estudo do racionalismo e no estudo do empirismo. Portanto, será o vídeo 4 da história da filosofia. Dito isto, sobre essa batalha entre os antigos e os modernos, como eu disse, há aqui 3 referências. Eu fiz a referência minha, que não tem a ver com o autor, sobre o livro de Marc Fumaroli, dentro da história da literatura e da literatura. Mas aqui o autor nos fala aqui em 3 grandes livros. A Batalha dos Livros, de Jonathan Swift, que também é muito referido na obra de Marc Fumaroli, Os Antigos e os Modernos. Temos A Liberdade dos Antigos e dos Modernos, do grande Benjamin Constant, o grande idealista do liberalismo clássico. E depois temos também A Origem da Tragédia, de Nietzsche, do filósofo Nietzsche, que também aparece aqui na parte final do livro, a sua análise, que também é importante, portanto, o estudo destes 3 livros. Então, vamos agora à página 15. A Lei Natural dos Autores Clássicos contra o homem contratualista dos autores modernos. Página 15. Dentro da história do pensamento político, pode-se aqui dizer, não dentro do pensamento da literatura, que isto é outra história,
Mas dentro do pensamento das ideias políticas, da história das ideias políticas, o que marca, digamos assim, esta tal fratura entre a antiga parte dos antigos e a nova parte dos modernos, partes essas na própria linha do tempo, é justamente a teoria contratualista. A partir do contrato, o famoso contrato social, deixamos de olhar para as sociedades como sendo, portanto, sociedades, todas elas compostas por várias corporações, como a Igreja, como os nobres e aristocratas e como as populações, não é? Que no estudo da história universal muitas vezes é referido como o clero, a nobreza e o povo, não é? Mas aqui, para efeitos da história do pensamento político, vamos referir-nos apenas a estes conceitos que eu acabei de dizer e vamos ver como a teoria contratualista, ou seja, do contrato social, que apanha alguns autores, foi importante para o estudo dos clássicos, comparando com o estudo dos modernos. Aqui muito bem dito aqui na página 15. Portanto, na página 16 temos a ideia de cidade, contrastando com a ideia do universal. Vamos também ter este embate ao longo da história no pensamento político, principalmente na história das ideias, este embate entre o conceito de cidade, muitas vezes que vem da Grécia Antiga, do pensamento da Grécia Antiga, cidade-estado, contra a ideia do universal. E é curioso que foi, agora falando um pouco sobre filosofia, foi com a vinda do nominalismo e principalmente de Guilherme de Ockham, já na parte final da escolástica, da Idade Média, que temos esta mudança de visão entre aquilo que era chamada cidade-estado, não é? Com a ideia de um certo universalismo, não é? Principalmente depois no Renascimento, já vimos isso agora no vídeo, no terceiro vídeo de filosofia, sobre o Renascimento, mas temos também esta ideia de que a partir de agora vamos falar em universo e não mais em cidade. Vamos falar em homem-universo. Aqui o universo significa o mundo, não é? Nós não estamos aqui nas áreas científicas, estamos aqui dentro da astrofísica e por aí fora, estamos aqui no universo geográfico do mundo, comparando ao próprio universo das cidades. Portanto, é esta ideia que fica aqui na página 17. E depois temos algumas referências a autores como Raymond Aron, Isaiah Berlin, Hannah Arendt, Karl Popper, John Rawls, Bernard Williams, Jeremy Waldron e Leo Strauss, que poderiam fazer também parte desta análise. Aqui o autor nos diz que optou, como eu disse, pelas figuras principais do estudo do pensamento, da história do pensamento político moderno, não é? Portanto, os principais, e, como é óbvio, ficou bastante autores de fora. Aqui temos depois na página 19, temos os agradecimentos para algumas pessoas importantes, dentro aqui de Portugal, do meio académico português, que ajudaram na concretização também deste trabalho, como João Cardoso Rosas, o professor João Carlos Espada, da Universidade Católica, dos Estudos Políticos da Universidade Católica, Ivone Moreira, o próprio Miguel Morgado, que faz o prefácio, Pierre Manon, Dominique Schaper, Catherine Zucker, Michael Zucker, acho que é assim que se diz, não tenho boa pronúncia em inglês, e Bradford Wilson, que são alguns dos autores principais para os agradecimentos. E aqui chegamos a alguns autores que, portanto, na ideia do autor, não foram incluídos na obra, mas que são importantíssimos, como o Francisco Soares, o próprio Adam Smith, Auguste Comte, do positivismo, e principalmente, aqui nos diz o autor, Edmund Burke. Portanto, Edmund Burke, que para mim é, sem sombra de dúvida, um dos principais pensadores portanto, da história das ideias, não é? Da história do pensamento político
ocidental. E eu quero aqui, desde já, também anunciar que eu estou aqui a escrever também um trabalho meu sobre a importância da tradição judaico-cristã para a civilização ocidental e também irei fazer um trabalho sobre os grandes autores da história do pensamento político conservador ocidental. Ou seja, ao invés de ser apenas ocidental, vou aqui utilizar a palavra conservador e vou fazer muito a imagem de Russell Kirk, na sua obra Mentalidade Conservadora, fazer uma retrospectiva de todos os grandes autores conservadores e, sem dúvida, que Edmund Burke será um dos principais, não é? Então, dito isto, aqui na página 20, vamos então começar a obra. Eu vou fazer o seguinte, para não maçar demasiado os meus amigos e para que os meus amigos possam também comprar a obra, ler a obra, eu vou apenas dar muito de relance o nome dos grandes autores, não é? A ideia central do autor, as ideias principais, mas vou fazer isso rapidamente, que é para não demorar muito tempo, porque estes autores que eu vou agora citar, que estão no trabalho, não é? Do José Collin, não é? É importante, além de estudar as obras originais, é importante o estudo profundo destes autores. Portanto, o estudo profundo destes autores é importantíssimo e por isso eu convido os meus amigos, porque isto aqui é uma introdução, é apenas para os meus amigos aqui do canal saberem quais são os autores que foram tratados aqui na obra. Convido os meus amigos a comprarem esta obra, que vale a pena, é uma recomendação aqui do canal, e estudar bastante aprofundadamente cada autor que vão ser aqui apresentados. Então começamos com, tanto a página 21 a página 49, temos Platão, o filósofo Platão. E temos o estudo do livro As Leis, Platão, que, portanto, conceptualizou-se que teria nascido em 428 a 347 a.C., menos um ano ou menos 2 anos, não interessa, e que tem aqui a ideia principal, que é a ideia de justiça, portanto, dentro do pensamento político. Aqui estamos, portanto, no pensamento político. Então, a ideia central do texto de Platão seria as leis sábias administradas pelos maiores, o famoso rei filósofo, a prioridade do espírito público sobre os interesses pessoais, também, vou fazer isso rápido, a justiça que deve presidir a ideia, a vida cívica, digamos assim. Então, os cinco regimes políticos, portanto, que pode ser aqui analisado, neste resumo, temos então o comunismo absoluto e o reino dos filósofos, a doutrina das ideias, a cidade ideal igual à alma justa. Temos aqui, portanto, como é sabido, dentro da chamada vida moderada pela virtude, temos o racional, portanto, temos o racional, o apetite e o que é irascível. Portanto, temos aqui esta análise que seria, para Platão, a alma que é moderada pela virtude. E as formas de governo, temos aqui 5 formas de governo: é a aristocracia, a timocracia, a oligarquia, a democracia e a tirania. Portanto, dentro da ideia de Platão, a forma mais justa seria a aristocracia. Portanto, isto dentro do pensamento político de Platão. É claro que podíamos estar aqui horas e horas a falar, mas o autor tenta aqui desenvolver o pensamento político de Platão. Passamos agora para Aristóteles, que vai da página 51 a 77, que nasceu em 384 a.C. e morreu em 322 a.C. A ideia central do texto de Platão aqui analisado seria a cidadania e o regime político. Ao contrário do seu mestre Platão, Aristóteles é muito mais empírico na sua análise e não tanto ideológica. Portanto, a importância da polis, não é? A famosa cidade de polis,
no estudo da obra de Aristóteles. Os seus temas são, primeiro, a natureza da cidade e da casa, 2, as contribuições dos predecessores, 3, o cidadão e o regime, 4, os regimes imperfeitos, o quinto, a preservação e a destruição dos regimes, a degenerência dos regimes, 6, a democracia e a oligarquia e 7, o melhor regime, aqui na página 62. Depois temos, para Aristóteles, os seres humanos são animais políticos por natureza. Página 65. Porque a natureza os dotou de fala e isso permite-lhes comunicar conceitos morais como justiça que são indispensáveis à polis. Há um impulso natural como a justiça para constituir associações e por isso os homens foram criadores das cidades. Página 65. As 6 formas de governo. Aqui da página 69 à página 64 podemos então analisar a politeia ou a república, a monarquia, a tirania, a aristocracia, a oligarquia e a democracia. Que todas elas partem das 3 primeiras formas de que Aristóteles nos fala: a monarquia, a aristocracia e a república. Aristóteles nos legou os conceitos políticos de cidadania e democracia. É muito importante no estudo do pensamento político o trabalho de Aristóteles. Depois passamos aqui aos estoicos, os famosos estoicos, da página 79 à página 96, em que podemos ler a ideia central do texto: a lei e a vida conforme a natureza. Uma das mais importantes e populares correntes e escolas de pensamento, que é a página 82. A ideia central podemos ler a ideia de que as leis das cidades e até da vida humana se devem orientar pela natureza ao decorrerem dela. E a importância do cosmopolitismo estoico. Aqui a importância da visão cosmopolita dentro do estoicismo. Há 3 períodos do estoicismo. O primeiro que vai do século IV ao século III a.C., do século II ao século I a.C. e depois do século I ao século II depois de Cristo. Temos o período inicial que começa com a fundação da escola por Zenão de Cítio, de 334 a 262 a.C. Depois temos alguns autores como Clementes de Açores, Crispio de Solos, Posidónio de Apaneia e, claro, Seneca, que é o mais importante. Podemos então ver a ideia central como a virtude como único bem. A ideia central dos estoicos seria a virtude como único bem e a vida de acordo com a natureza. Página 85. A noção, como eu disse, do cosmopolitismo estoico. Página 91. O cidadão do cosmos, a razão cósmica. Página 91. Agora, passamos para... Eu vou agora cada vez ser mais rápido nos autores para podermos também, para não estar aqui a maçar demasiado os meus amigos do canal. Temos então Agostinho de Hipona, que nasce em 97 e morre, portanto, 115. Desculpa. São muitos apontamentos, espero lá. Que vai da página 97 a 115, nunca poderia ser a idade, não é? Agostinho, portanto, como se sabe, viveu nos inícios da era cristã, no século IV, não é? Século III, século IV. Portanto, temos aqui a cidade do homem contra a cidade de Deus. Às vezes acontece isso, são muitos apontamentos. Portanto, aqui temos o estudo da cidade do homem contra a cidade de Deus, que vai da página 97 à página 115. E temos, portanto, o platonismo também das ideias centrais do próprio Agostinho. Portanto, temos o realçar do cristianismo e também o fator do império, portanto, o poder político do império. Tudo isso é analisado aqui na obra de Agostinho, que nos vai fazer o confronto entre a cidade de Deus contra portanto, a cidade do homem contra a cidade de Deus. E Agostinho vai tentar, por meio dos seus escritos, mostrar que o facto de um Império Romano ter, de certa parte, ter caído, não é? E as próprias cidades terem sido saqueadas por aquela altura, e houve uma acusação muito grande
sobre que recaiu sobre o cristianismo da parte dos romanos, não é? Nessa altura. E, de certa forma, a Cidade de Deus acaba, o livro A Cidade de Deus, acaba por ser uma obra apologética, uma obra da defesa da fé cristã, para refutar, portanto, todas estas acusações que estavam a acontecer. E é importante ler então A Cidade de Deus, o tomo 1 e o tomo 2 de Santo Agostinho, para compreender todo o pensamento político de Santo Agostinho. De seguida passamos para o terceiro, não é? O quarto, porque já vimos os estoicos, portanto, Platão, Aristóteles, os estoicos, Agostinho, e agora vamos para Tomás de Aquino, portanto, que vai da página 117 à página 141, com a sua ideia central dos trabalhos, do texto, a separação da lei natural e da lei civil. É muito importante aqui esta separação entre a lei natural e aquilo que é dos homens. E, ao contrário de Agostinho, Tomás de Aquino vai ser muito mais, digamos assim, vai ser muito mais defensor, primeiro da lei natural, não é, como é sabido, e também da própria humanidade em si. Ou seja, em termos teológicos, Tomás de Aquino vai, há quem diga, não sou eu que digo isso, mas há quem diga que ele seria o verdadeiro, aquele que inaugurou o personalismo antes dos próprios personalistas, não é? Dentro da corrente filosófica do personalismo. Tomás de Aquino vai aqui fazer uma clara diferenciação entre a revelação, aquilo que é revelado, e a lei natural. Ou seja, aquilo que está na natureza. A lei que, segundo Tomás de Aquino, estaria gravada em todos os homens, a lei natural estaria gravada em todos os homens, mesmo aqueles que não eram cristãos, que não eram religiosos, que não eram crentes. E há aqui também uma separação, aquilo que é como sendo a lei política, a lei da cidade, e aquilo que seria a lei divina, não é? Digamos assim. E com isto, Tomás de Aquino vai então, na sua famosa obra filosófica também, e também nos seus escritos, a Suma Teológica, não é? Fazer a tal separação entre os dois andares, não é? O andar de cima, a revelação, e a lei natural. Muito interessante, quem estuda, portanto, a Suma Teológica é, portanto, uma obra muito importante para se estudar. É uma obra muito extensa, de vários volumes, com, digamos assim, uma escrita bastante sistematizada, bastante teológica, bastante académica, digamos assim, e para termos uma noção do estudo, da importância do estudo da própria Suma Teológica. Há quem diga que não se consegue estudar a teologia sem passar pelo estudo da Suma. Portanto, os grandes pesquisadores e os grandes investigadores dentro da área da teologia dizem que não é possível estudar a teologia sem estudar a obra de Tomás de Aquino. E eu também concordo perfeitamente com isso, não é? Então, os preceitos da lei natural, o bem comum, a lei da cidade, a visão teológica de Aquino, tudo isso resumido aqui também na obra, com as referências bibliográficas na parte final. Sempre que acaba um autor neste trabalho, há também sempre o legado, eu não vou aqui estar constantemente a falar sobre isso, não é? Mas há sempre o legado de cada um. Portanto, o legado de Agostinho, o legado de Tomás de Aquino, o legado de Platão, o legado de Aristóteles, o legado dos estoicos, enfim, na parte final, antes das referências bibliográficas, temos sempre também esta parte. Passamos agora a Nicolau Maquiavel. Vamos muito mais para a frente e vamos até Nicolau Maquiavel. Aqui o autor escolheu, estes autores são poucos, mas são os principais para o estudo da história do pensamento político. Então, a ideia central de Maquiavel, aqui que vai da página 143 à página 163, temos então a virtude cívica e o espírito republicano, o maquiavelismo com o livro Príncipe, a razão do Estado acima dos padrões morais, a liberdade, o povo, a religião e a política. Bom, eu não sou muito apreciador
apreciador da obra de Maquiavel. Muitos cientistas políticos dizem que a sua obra também é uma obra incomparável e é uma obra importantíssima para se entender a história do pensamento político ocidental. Apesar da importância que este autor tem, da sua inovação, digamos assim, em ter separado a ética e a moral, digamos assim, da própria área da atuação política, que ela pode acontecer sem a parte moral, ou seja, com o único objetivo de manter o poder, não é? Eu não sou muito, como cristão, é natural que eu não seja muito apreciador da obra de Nicolau Maquiavel, mas que, mais uma vez, não é possível compreender a história do pensamento político ocidental sem entender e sem estudar o Príncipe. E há outros leis, como também, por exemplo, outros livros que aqui são analisados também na obra de Maquiavel. Passamos depois para Tomás More. Tomás More, que portanto, vai da página 165 à página 183. A obra de Tomás More, podemos, de facto, falar sobre o utopismo antigo e o moderno. Uma comparação muito interessante. A sua obra também sobre a sua própria a ilha utópica, não é? A ideia de um mundo utópico, aqui muito bem realçado na obra de Tomás More. A crítica ao humanismo dos próprios críticos do humanismo. Temos críticas à Igreja e controvérsias que se deram nessa altura. Depois, a filosofia da ilha utópica, o significado da utopia e a tirania. Eu vou passar à frente agora para Thomas Hobbes, para ser mais rápido, porque são muitos autores ainda. Portanto, Thomas Hobbes, que vai da página 185 à página 200, e os fundamentos contratuais do Estado absoluto, a sua obra principal aqui analisada. E vemos a ideia central que se pode resumir nos indivíduos iguais e a soberania. Então, qual é o projeto de Hobbes? A natureza humana e o direito natural. O homem é o homem contra todo o homem. Na famosa citação do Estado de Natureza, guerra de todos contra todos, não é? Guerra de todos os homens contra todos os homens. Ao contrário de como vamos ver mais para a frente, de Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, que vai também partir da teoria contratualista, nos vai aqui falar de que no estado natural o homem era contra o próprio homem. Era a guerra de todos contra todos. E foi importante criar um pacto social para limitar as obrigações dentro da visão política. Aqui estamos a falar da história das ideias políticas. Portanto, mais ou menos resumindo, vamos a John Locke, vai da página 201 à página 226, e temos o livro dos dois tratados sobre a governação, não é, do seu livro. Temos a ideia central do autor, os direitos e os limites do governo. A lei natural, o estado de natureza, o direito do homem, a liberdade e a propriedade, o contrato social, a separação dos poderes, a religião e a tolerância. Bom, eu sei que os meus amigos conhecem bem a obra de John Locke, portanto vamos passar para a frente. Tudo isso pode ser aprofundado com o legado final e a referência bibliográfica na parte do fim. Depois temos Montesquieu, Barão de Montesquieu, Charles Segondat, Barão de Montesquieu, que vai da página 227 a 245. Podemos resumir a ideia central: a dignidade das leis e a separação dos poderes. Portanto, as cartas persas, o estudo do livro Espírito das Leis, que é um tomo assim deste tamanho, que é bastante extenso, mas quem estuda dentro da área da ciência política, eu aconselho a compra dessa obra. É importantíssimo. Um dia irei fazer a apresentação do Espírito das Leis, de Montesquieu, porque é uma obra importantíssima. Portanto, os tipos de governo, a defesa dos regimes, dos vários regimes, principalmente do regime inglês, o constitucionalismo inglês, as causas das leis, os costumes, a religião e as primeiras ideias dentro da sociologia, ciência nascente por essa altura. E temos também outro autor,
Luís de Bonalde, contra-revolucionário, que também vai ter um impacto importante dentro das primeiras ideias dentro da área da sociologia. E houve outros autores mais para a frente, não é? Émile Durkheim, depois temos o Max Weber, por aí fora, não é? Mas aqui a importância de Montesquieu. Passamos agora a Jean-Jacques Rousseau, que vai da página 250 à página 269 aqui do livro, e que temos a ideia central do autor sobre a soberania popular e a representação. O estado do homem e da antropologia, a natureza do homem como o bom selvagem. As desigualdades, o contrato social de Jean-Jacques Rousseau, as primeiras ideias coletivistas, a dissolução do homem no grupo, podemos assim resumir, no coletivo. Tudo isso podemos ver aqui no livro. Depois temos o legado de Jean-Jacques Rousseau e a referência bibliográfica final. Depois é importante que aqui, que vai da página 271 à página 223, temos o estudo da Declaração da Independência dos Estados Unidos da América e o Federalista. É tudo aqui estudado, que vai, portanto, da página 261 à página 293. As grandes repúblicas, o federalismo, o estudo do federalismo norte-americano, os papéis federalistas, o Federalist Papers, a Revolução Americana, os atores dessa declaração, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, James Madison, por aí fora. Portanto, tudo aqui no livro. Depois temos, na página 295 a 316, temos o estudo do filósofo Immanuel Kant e da sua contribuição dentro da história do pensamento político. E a ideia central, podemos resumir, a doutrina da moral e do direito. Uma revolução coperniciana na filosofia. A imagem de Copérnico, há uma autêntica revolução dentro, portanto, da filosofia por Immanuel Kant. E, de certa forma, também na política, na ciência política. O estudo do imperativo categórico, os postulados da razão pura, da razão prática, a filosofia política, as máximas de uma algebra liberal e o estudo do indivíduo e também o iluminismo. Depois também as ideias políticas como a paz perpétua e por aí fora dentro da obra de Immanuel Kant. Temos depois a obra do grande Alexis de Tocqueville, que vai da página 318 à página 339, o grande Alexis de Tocqueville, que podemos aqui analisar. Há duas grandes obras, não é? Portanto, sobre a Revolução Francesa, mas também há a principal, que é da democracia na América, não é? Que são 2 tomos, o livro ainda é bastante grande, e que nos faz, portanto, o estudo do homem democrático e a paixão da igualdade, ou seja, o estudo da democracia americana. E temos também aqui algumas influências filosóficas que o autor aqui nos fala sobre Alexis de Tocqueville, o estudo da sociedade americana do século XVIII, a Revolução Democrática, o individualismo, a experiência da religião e da liberdade, não é? Que é muito importante na obra de Tocqueville, como os americanos, portanto, conseguiram, foram os únicos praticamente a fazer isso, conseguiram aliar a liberdade e a religião sem entrar em confronto e sem se tornar uma teocracia, a imagem dos países islâmicos, não é? Temos aqui referências muito interessantes sobre, portanto, a religião e a liberdade. A nova ciência política, aqui na obra de Alexis de Tocqueville, portanto, e a sua crítica sobre a igualdade em relação à liberdade, não é? Que as suas famosas passagens de que os homens preferem a igualdade na servidão do que a própria liberdade, não é? Preferem ficar como escravos, mas todos iguais, do que serem livres, mas desiguais, não é? A famosa passagem, citação que eu agora aqui não tenho de cabeça, mas tudo isso podem estudar o livro da Democracia na América de Alexis de Tocqueville. Passamos agora à obra de John Stuart Mills, aqui na página 341 até a página 360, portanto John Stuart Mills,
que podemos aqui retirar uma das suas principais ideias centrais, como a utilidade e a liberdade. Portanto, a utilidade e a liberdade. Vamos ver a importância do utilitarismo, corrente filosófica norte-americana, o utilitarismo na obra de John Stuart Mills, e também o liberalismo, a importância também do liberalismo. Portanto, a batalha pela liberdade na segunda frente, o utilitarismo modificado, o governo representativo e a defesa da liberdade individual. Tudo isso podem ver na obra, podem estudar. Há também depois o próprio legado político de Mills e a referência bibliográfica final. Passamos à obra de Karl Marx, que vai da página 361 à página 385, com o estudo do Manifesto Comunista e do Capital, com a marcha da história, a importância do socialismo científico, a obra de Engels e a paternidade da filosofia da história, a origem da dialética, o materialismo histórico, a superestrutura, a infraestrutura, enfim, tudo o que faz parte da teoria de Karl Marx, a emancipação e a alienação do homem, a análise da economia, portanto, atenção, aqui estamos do plano da economia, e a comunidade da igualdade. Tudo aqui estudado na obra de Karl Marx, depois o legado político de Karl Marx e também as referências bibliográficas finais. E, por fim, chegamos ao último autor, Friedrich Nietzsche. Portanto, aqui José Colin acaba com Friedrich Nietzsche como sendo um dos mais importantes, portanto, que vai da página 387 à página 406, e podemos falar sobre a ideia central, a crítica da moralidade e a criação dos valores, o famoso eterno retorno dentro da filosofia, não é? Temos então o regresso aos gregos e o problema do pessimismo, aqui estudado na obra, o nascimento da tragédia grega, a crítica à religião, principalmente ao cristianismo, também a crítica à cultura, à história e crítica do presente. A obra famosa Zaratustra, o sentido da terra e o chamado super-homem, bem como a importância das artes, o estudo cultural das artes na obra de Nietzsche. Tudo isso e o famoso, dentro da filosofia, o famoso conceito do eterno retorno, não é? Que muitos vão classificar Nietzsche fazendo parte do nihilismo, não é? E também do vitalismo, como sendo um dos principais autores dentro da filosofia, do estudo da filosofia e também no estudo da ciência política. E aqui portanto, chegamos ao fim, não é? Quero mais uma vez dar os parabéns a esta obra de José Colin, Os Antigos e os Modernos, uma introdução à história do pensamento político, portanto, uma obra de referência aqui, canal Ocidente Nero e Livros, YouTube, portanto, uma obra de referência que deixo aqui para os meus amigos comprarem. E pronto, é isso, chegamos ao fim. Aqui a importância de todo pesquisador, todo especialista na ciência política, na história do pensamento político ocidental, deve ser um especialista em filosofia. E todo especialista em filosofia também deve ser um especialista em história das ideias do pensamento político ocidental. Eu sou formado na história das ideias e tanto a filosofia como o pensamento político são, portanto, duas áreas que muitas vezes se entrecruzam uma à outra, têm as suas distinções, como é óbvio, mas elas muitas vezes se cruzam em várias áreas, em vários conceitos, em vários tópicos, e é importante termos esta noção de ter as duas áreas, as duas ciências, digamos assim como a teologia e a filosofia estavam também elas no passado, nos grandes mestres das palavras, não é? No tempo da escolástica, por exemplo, os grandes debates filosóficos estavam no centro, estavam no cerne, digamos assim, dos debates, teologia e filosofia. Hoje penso que o pensamento político e a filosofia é incontornável a sua, como é que eu posso dizer, a sua, digamos assim, elas são muitas vezes
andam de mãos dadas, digamos assim, são cúmplices uma da outra, porque há muitas coisas que faz com que elas se contraponham uma à outra e é necessário o seu estudo. É necessário estudar os grandes pensadores do passado. Mais uma vez eu realço a importância do estudo da história, contrapondo toda esta visão pós-moderna académica que hoje nos diz para não fazermos, digamos assim, não fazermos caso do passado e olharmos apenas para o futuro, típico dos progressistas, digamos assim, porque eles têm essas ideias e por isso muitas vezes eles não conseguem compreender absolutamente nada dos fenómenos que acontecem à volta e depois nas eleições são os resultados que vemos, cada vez mais os partidos de esquerda e de extrema esquerda que estão a afundar-se, a desaparecerem, a saírem da cena política e cada vez vemos o pensamento político centrado, infelizmente continua no centro, não é? Muitas vezes, mas centrado nas ideias conservadoras, na chamada nova direita conservadora. E muitas vezes porquê? Porque é justamente o estudo dos fenómenos no espaço e no tempo, não é? E nos seus vários contextos, que aqui faz toda a diferença, não é? Termos a noção das coisas que se passam à nossa volta, estarmos bastante cientes da realidade que nós temos à nossa volta, sabemos os problemas principais que acontecem no espaço e no tempo à nossa volta e não entrarmos em alienações, em utopias, em divagações que muitas vezes nos afasta da realidade. Isto acontece muito com as elites. As elites, e principalmente também na comunicação social, muitas vezes as chamadas elites jornalísticas, muitas vezes estão completamente desfasadas da realidade. Aquilo que agora na televisão andam a falar sobre a bolha, não é? Falam muito agora da bolha, que eles todos estão metidos numa bolha. E é a realidade. É a realidade porquê? Porque ficam apenas remetidos nas suas próprias ideias e não conseguem compreender que o mundo é uma constante movimentação de ideias. Há 50 anos pensávamos de uma maneira. Há 100 anos pensávamos de outra maneira. Hoje pensamos de uma maneira completamente diferente. Quem hoje, por exemplo, eu vou dizer uma coisa que vai chocar um pouco aqui. Talvez os meus amigos do canal não, mas eu sei que na comunicação social seria o choque, não é? Mas, por exemplo, as ideias de Abril de 74, que já foi há 51 anos, não são agora hoje, ou seja, já não faz sentido no século XXI. Nos tempos em que nós vivemos não faz sentido. Percebem? Como também as ideias dentro do pensamento político, as ideias entre o confronto das forças soviéticas comunistas contra as forças capitalistas conservadoras na altura, liberais conservadoras na altura, não faz hoje sentido, não existe hoje este embate. Capitalismo-comunismo também não existe. Por isso é que os partidos comunistas estão a desaparecer. Hoje temos uma visão completamente diferente das coisas. Temos uma escala de valores completamente diferentes. Temos umas elites cosmopolitas globais, não é? Que têm uma ideia euroglobalista e temos populações cada vez mais que defendem cada vez mais ideias populares, ideias conservadoras. Porquê? Porque querem conservar os seus modos de vida contra essas modificações que estas elites euroglobalistas querem impor à população. Não é? Querem mudar os modos de vida, querem mudar as identidades, querem mudar as tradições, os modos de se fazer, até o próprio comércio, o dinheiro físico, todas essas coisas, a própria identidade, a língua, as culturas, a história. Nós temos que entender que tudo isso são movimentações. Daqui 100, 200 anos, se o mundo continuar, não é? E se o nosso grandioso Mestre e grande Cristo não retornar, nós teremos então outras cosmovisões, outras formas de interpretar a realidade, teremos outras realidades. Portanto, o estudo dentro da filosofia e dentro da história das ideias do pensamento político ocidental, neste caso da ciência política, estão em constante movimentação. Isso nós temos que entender. Saber entender os sinais do seu próprio tempo antes, e até a quem saiba entender, por exemplo, Alexis de Tocqueville, apenas para acabar, porque o vídeo já vai longo. Alexis de Tocqueville, muito antes do tempo
em que aconteceu, soube interpretar duas grandes forças que iriam surgir: os Estados Unidos da América e a União Soviética, muito antes do seu tempo. Alexis de Tocqueville viveu no século XIX, não é? É preciso nós entendermos que no tempo dele ele não poderia ter esta visão, que estamos a falar de uma coisa que aconteceu no século XX, não é? Principalmente que se vai acentuar aí a partir da Primeira Guerra Mundial com a Revolução de 1917 e depois, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, como um ator e pensador que viveu no século XIX conseguiu ter esta visão. E houve grandes pensadores que tiveram grandes visões, além do Benoit, muito antes do seu tempo, e o próprio Jean-Marie Le Pen, muito antes, lá atrás, há 30, 40 anos atrás, já tinham esta visão. O grande Jean Raspail, não é, que escreve um livro importantíssimo, Jean Raspail, agora como é que a obra se chama, agora não me recordo, mas é um livro importantíssimo para entendermos o fluxo os fluxos migratórios despejados para dentro da Europa e como isto iria mudar, digamos assim, Le Camp des Saints, é assim que se chama o livro, Le Camp des Saints, o Campo dos Santos. Jean Raspail, há muitos anos atrás, escreveu um livro, muito antes sequer de se falar sobre isso, um livro sobre todo este fenómeno imigratório despejado por dentro da Europa, como isto iria mudar as concepções do cidadão comum sobre a política. E foi exatamente isso que aconteceu. E exatamente hoje, em 2025, é isso. Percebem? Eu creio que o livro de Jean Raspail foi escrito, não sei se terá sido escrito nos anos 60 ou 70, mas sei que já foi escrito há muitos anos, há muitas décadas, e foi um visionário. E houve muitos visionários, pessoas que conseguem ver como é que as coisas vão ser, não é? Michel Houellebecq, com o seu romance Submission, a Submissão, também faz uma leitura de uma França futura que será praticamente uma França islâmica, com partidos islâmicos a vencer, enfim, tudo isso. E o próprio Bulat Samsal, que acho que ainda encontra-se detido na Argélia, não é? Por ter escrito a obra 2025, se eu tenho aí agora de cabeça, escreveu uma obra fantástica sobre também uma profecia, não é? Como a Europa seria daqui a uns anos, completamente debaixo do jugo, digamos assim, do poder muçulmano. Tudo isso são visões que as pessoas fazem. Porquê? Porque elas conseguem entender no seu espaço e no seu tempo, por meio do estudo das obras do passado, também no seu contexto, conseguem entender muitas vezes o futuro. E, acabando o vídeo, atenção, porque o autor fala bastante sobre isso no início da obra, estudar sempre os autores, fazendo uso, portanto, das ferramentas que nós precisamos, como a hermenêutica, não é? O estudo e a arte de interpretar um texto no seu contexto, sabendo sempre que as coisas acontecem no espaço e no tempo, no seu devido lugar e no seu devido contexto, e que muitas vezes pode haver repetições, a história às vezes se repete, mas são repetições sempre diferentes, porque nada é sempre igual. As coisas podem repetir-se de uma forma diferente. Bom, dito isto, próximo trabalho vamos analisar a obra de Maria Helena Costa, Ideologia ou Ciência, Identidade de Género. Não percam, porque vai ser importantíssimo o estudo deste trabalho sobre estas ideologias que conseguiram, nesta segunda parte do século XX e início do século XXI, invadir as escolas e também as crianças, não é? Porque é das crianças que estamos aqui a falar, que vamos falar nesse próximo vídeo. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo hoje e não percam então o próximo vídeo aqui no canal Ocidente Neri Livros. Um abraço e até à próxima.